Boa noite, deputado Jadiel. Agradeço o trabalho do senhor, trabalho árduo de debate sério desse projeto, o convite para participar. Cumprimento os demais colegas de mesa e senhoras e senhores presentes e que nos acompanham online. É uma grande satisfação poder participar desse debate. Eu queria só adiantar, nós vamos falar aqui de dois temas principais, o que diz respeito a controle parental, e depois um tema específico da identificação etária de menores contra conteúdos nocivos, sobretudo pornografia, é um tema que aparece no projeto de lei. A gente precisa ter claro que a melhor proteção que pode existir para uma criança é uma família funcional, consciente dos riscos e com estilo parental de mediação adequado, enfim, que proteja as crianças com monitoramento por um lado, e com condições de promover o desenvolvimento integral. Nada substitui isso. A família é o centro de desenvolvimento da criança. Claro, no primeiro momento definitivo, isso vai ganhando mais apoio da sociedade na medida em que a criança progressivamente vai adquirindo idade. Isso tem sido falado aqui e precisa ser notado, né? A família faz uma mediação importante nesse sentido, insubstituível. Também é importante notar que, do ponto de vista de desenvolvimento e de uso desses dispositivos, as crianças elas vão aprender, em primeiro lugar, dos hábitos de uso desses dispositivos de seus pais responsáveis. Quando as crianças chegam na escola, já terão adquirido certos hábitos, caso a família tenha um uso inadequado desses dispositivos, não é? Então é importante entender isso, a necessidade de ajudar e de apoiar as famílias para que haja uma transformação no ambiente doméstico nesse sentido. Por isso a influência familiar ela é decisiva. Influenciar as famílias é fazer com que informação adequada chegue antes para as crianças que passem a ter hábitos adequados à sua idade, né? É importante notar, por isso nós louvamos os esforços que têm sido apresentados por empresas, organizações da sociedade civil, o governo, que publicou esse ano um guia de uso de telas de orientação às famílias. Mas nós precisamos lembrar que nenhuma família é totalmente autônoma, não é? As famílias são fortemente dependentes das comunidades em que vivem, em última instância, da sociedade, porque todos nós temos essas relações de interdependências e cuidar de uma criança é uma tarefa prioritariamente da família, mas não só. Sociedade e Estado também têm dever, indicado por legislação, né, o artigo 227 da Constituição Federal lembra dessa responsabilidade solidária e subsidiária. Cuidar das crianças é uma responsabilidade de todas as pessoas, de toda a sociedade. Por isso, nós não podemos ignorar a necessidade de promover um ambiente digital seguro e adequado para as crianças também, com os mecanismos adequados que são o objeto de discussão do projeto de lei. Com relação a esses mecanismos também de educação familiar ou ferramentas de controle disponíveis, a gente chama a atenção para um fato que é preciso ser colocado, que foi divulgado agora em maio, o indicador de alfabetismo funcional, e revelou que 3 em cada 10 brasileiros entre 18 e 64 anos são analfabetos funcionais. Significa que não tem condição de ler uma instrução e, a partir disso, entender o que está ali e muito menos aplicar. Então, delegar totalmente às famílias, a partir do acesso ao conhecimento, esse controle vai gerar um indutor de desigualdade, porque a maior parte das pessoas não tem como acessar essas ferramentas disponíveis em manuais ou outras ferramentas, maior parte não, perdão, 30% da população brasileira. E é importante que o legislador olhe para essas peculiaridades da situação e que nós consigamos construir soluções que realmente cheguem a todas as pessoas que precisam desse assunto. Nós entendemos que a formação parental, a capacitação parental é um caminho necessário por tudo isso que nós expomos, ficamos à disposição de empresas, do governo, para dialogar a respeito. E avançando, avançando para o segundo ponto, gostaríamos de falar sobre um tipo de conteúdo específico sobre o qual não há nenhuma regulação de nenhum tipo funcionando na internet, que é o conteúdo pornográfico. Existe um problema relacionado ao consumo de pornografia por crianças e adolescentes. Vou trazer só alguns dados. 1 em cada 5 meninos de 13 a 17 anos no Brasil se declara viciado em games ou pornografia. Um dado da pesquisa Meninos Sonhando os Homens do Futuro, que foi divulgada agora no mês de maio, realizado pelo Instituto Papo de Homem com apoio do Pacto Global da ONU. Em artigo publicado na última semana, o professor Álvaro Machado Dias, professor da Universidade Federal de São Paulo,
trouxe o dado de que 40% dos jovens entre 11 e 17 anos consomem pornografia. E indica que vários comportamentos sexuais inadequados, com uso de violência ou outras práticas coercitivas, estão aumentando em prevalência entre adolescentes, em consequência do uso do consumo de pornografia, que é onde se tem acesso a esse tipo de prática, por exemplo, esganamento de mulheres. Enfim, infelizmente é desagradável, mas tem acontecido. E isso chega aos jovens pelo consumo de pornografia. Na França, a idade média de acesso à pornografia é 13 anos de idade. Na Austrália, há um estudo publicado pelo governo, Adolescência, Pornografia e Dano, que indica que a exposição precoce ou frequente e o consumo de pornografia, ao consumo de pornografia violenta estão relacionados a comportamentos de risco e sexualmente coercitivos entre jovens. E depois, um testemunho feito perante o Senado australiano, representantes de associações médicas indicaram jovens que iniciam práticas sexuais que viram na pornografia, muitas vezes não são consentidas e incomodam jovens mulheres. Claro, são práticas performance sexuais que não tem nada a ver com a prática sexual, porém, os jovens estão tendo acesso de maneira inadequada e livre, né? Porque hoje não há restrição nenhuma. Portanto, nós entendemos que a identificação etária é uma solução possível, tecnicamente, para o conteúdo pornográfico e necessária para enfrentar este problema, não é? O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu capítulo 2º, na seção 1ª, o capítulo 2º trata da prevenção especial, a seção 1ª vai falar de espetáculos públicos e tratar dos mecanismos de identificação, de classificação etária que já existem. Entre os artigos 74 e 80 do Estatuto vai falar da classificação etária. Então, se alguma família ligar a TV aberta, neste momento não haverá o risco de ter um conteúdo pornográfico, porque há uma regulação. Porém, se pegar o browser de internet, acessar o buscador de preferência e fizer uma busca por termos relacionados a isso, a abundância de conteúdo pornográfico vai estar totalmente disponível para qualquer pessoa, caso não haja restrições. E lá vai falar de espetáculos públicos, outros, acesso a cinema, bancas de jornais que tem que tapar esse tipo de conteúdo, todos nós já vimos isso. Isso já está na lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, porém, há um vácuo legislativo, isso não foi atualizado para o mundo digital. É necessário simplesmente fazer isso. E o texto do PL 2628 já traz no seu artigo 9º isso. Não é? Vários países têm adotado esse mecanismo de solução, vou citar França, Inglaterra e vários estados americanos. Na França, a lei foi aprovada em 2023 e o órgão regulador já regulou. A regulação saiu esse ano, determinou alguns métodos de identificação obrigatório para os sites de pornografia, e eu cito dois que eles mencionam, que é o equivalente ao GovBR na França, que eles têm a identificação do governo, e os mecanismos de identificação duplo cego, em que há um identificador externo ao provedor de pornografia. É obrigatório, o Ministério Público francês já bloqueou os sites que não estão cumprindo essa legislação. Então, tem várias notícias interessantes para acompanhar. Nós entendemos que o texto proposto na lei, no seu artigo 9º, portanto, é adequado, também por não elencar os dispositivos tecnológicos a serem adotados, de identificação etária, porque a melhor técnica legislativa é remeter ao órgão regulador, talvez essa é uma melhoria, nós já fizemos essa sugestão, caso haja oportunidade de explicitar isso. De todo modo, ao não mencionar os métodos previstos, isso é conforme a velocidade de avanço tecnológico, e alterar uma lei pode levar, esse projeto de lei já está tramitando há 3 anos, não é? Pode levar anos, então o adequado é remeter ao órgão regulador específico. Enfim, a identificação etária, mesmo que haja, e nós gostaríamos só de fazer uma última observação, mesmo que haja o aceite de outros métodos que aparecem em emendas de identificação etária, eles não contemplam o tema da pornografia. É preciso destacar de maneira específica a obrigatoriedade de identificação para esses provedores. Por fim, eu queria fazer dois pontos, né? Mesmo o Google, que estava aqui presente numa nota técnica divulgada nos Estados Unidos para esse tipo de conteúdo de pornografia e também de apostas esportivas, entende que a identificação, hard identifiers, como documentação é válido, porque é conteúdo de alto risco e danoso para as crianças e adolescentes. E esta indústria da pornografia, que fatura, de acordo com estimativas, em torno de 100 bilhões de dólares por ano, até hoje nunca fez nenhum esforço por conta própria para restringir o acesso de crianças e adolescentes a esse tipo de conteúdo.
tem dinheiro para isso, existem os recursos tecnológicos para isso, o que não há é vontade. Por isso nós, deputado, fazemos esse apelo para manter o disposto explícito no artigo 9º de identificação etária para essa indústria, que vai ser a única maneira de fazermos uma conformidade com o que já está disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente para o mundo digital e, assim, proteger as crianças desses danos que nós citamos, e na nota técnica há vários outros, causados pelo acesso precoce à pornografia. Precisamos proteger as crianças, prevenir isso, conforme já está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, fazer valer a lei para essa indústria que não está respeitando e que não tem feito nenhum esforço para prevenir as crianças de acessarem esse conteúdo que é totalmente impróprio para elas. Muito obrigado.